sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que queremos falar é sobre estatística. Vídeo aula de número 115. Quando você escuta falar sobre estatística, o que tem em sua cabeça? Normalmente você vê gráficos de jornal, o gráfico da revista, a chance de possibilidade, a análise de possibilidade de seu time ser campeão, ou de seu time não ser rebaixado. Você vê várias possibilidades. O aumento, aí já entra um pouquinho de porcentagem, mas tudo, na verdade, envolve a ideia da estatística. Quando você lembra de estatística, você, na sua cabeça, começa a ver isso. E, normalmente, com a visualização de gráficos. Bom, mas o que vem a ser a ideia de estatística? É a parte da matemática que se preocupa com as coletas, organização, descrição, análise e interpretação de dados. A estatística se preocupa com essa área aqui. Organizar, coletar, descrever, analisar e interpretar. Pois bem, primeiro seria a coleta de dados. O que seria a coleta de dados? Exemplo: sexo dos torcedores em um estádio de futebol. Seria uma coleta de dados. Quantas mulheres tem no estádio de futebol, quantos homens, quantas crianças. Então seria coleta de dados. Um exemplo, tá? O tipo de arroz mais vendido em um determinado supermercado. Você está coletando dados. Então, ou seja, um arroz AA é o mais vendido em um supermercado. Você fez uma coleta de dados, você fez uma procura, coletou dados para essa informação. Seu arroz A mais vendido. Ou ter mais mulheres no estádio de futebol, ter mais homens no estádio de futebol. Isso você descobriu com as coletas de dados. Tranquilo? O segundo é a apuração dos dados, tá? Ou seja, a quantidade de torcedores que são flamenguistas, ou que são vascaínos, que são botafoguenses, e assim sucessivamente. Você está apurando os dados, você sabe as pessoas e pedir ao cantor: qual é o seu time? Qual é o time que você torce? Na sua sala. Você faz isso tranquilamente na sua sala de aula. Você faz aquela pesquisa. Quem é flamenguista? Aí levanta, o pessoal levanta a mão. Quem é vascaíno? O pessoal levanta a mão. Quem é botafoguense? O pessoal levanta a mão. Você está fazendo o quê? A apuração dos dados. Tranquilo? O terceiro é a apresentação dos dados. Como assim? A apresentação dos dados normalmente são representadas através de gráficos e tabelas. Ou gráficos ou tabelas também, tá? Pode ser representado por um ou por outro, ou pelos dois. Essa é a representação do quê? Da sua coleta e da sua apuração. O terceiro é a análise dos resultados, tá? Qual nós analisamos? Qual arroz mais vendido, qual é a maior torcida, qual é a menor torcida, tá? É a análise dos resultados. Ah lá, time com maior quantidade de torcedores, qual foi o arroz mais vendido naquele mesmo supermercado. Então você está aqui analisando os resultados o quê? Recebidos. Tranquilo? Depois que você fez todos os 4 passos, a gente vai trabalhar com a ideia da população ou universo estatístico. O que seria população ou universo estatístico? É o conjunto de todos os elementos possíveis de participantes de um tema pesquisado. O que nós falamos aqui? Nós falamos do quantidade de torcedores, torcedores de um time, ou torcedores de um estádio de futebol. Então, quem seria o seu universo estatístico nesse caso? Seria todos os torcedores que estão dentro do estádio de futebol assistindo determinado jogo. Esse é o seu universo estatístico, são as suas possibilidades de pesquisa. Tranquilo? E tem alguns exemplos, tá? Torcedores em determinado estádio,
tá? Os tipos de arroz, foi o que nós falamos, tá? Eleitores de uma cidade. Perceba que isso aqui, torcedores de um determinado estádio, é algo que você consegue precisar. Você consegue analisar uma quantidade, você consegue fazer uma pesquisa no estádio de futebol, dependendo do estádio, é claro. O tipos de arroz você consegue pesquisar numa cidade. Agora, se você pensar em eleitores de uma cidade, você não tem como você precisar o voto de cada eleitor. Então você tem um universo estatístico, mas como você não tem como analisar todo mundo, vai existir algo muito interessante para você quando não tem como analisar todo mundo. Ou você pode analisar só um pedaço. Esse pedaço nós chamaremos de amostra. Ou seja, o que seria amostra? A amostra nada mais é do que um pedaço do seu conjunto universo, do universo estatístico. Se você quer analisar os eleitores de uma cidade, você não tem como analisar todos eles. Imagina você tem milhares de eleitores. Você quer saber em qual candidato ele vai votar. Você não tem como analisar todos, senão fica muito caro, muitas vezes, para essa pesquisa. Basta você, às vezes, pegar uma amostra e analisar essa estatística. Bom, a amostra nada mais é do que um subconjunto do universo estatístico. Então, ele é um pedaço do universo estatístico. As amostras, normalmente, é utilizada quando a quantidade de elementos no universo é muito grande, gerando assim um custo elevado para a pesquisa ou um tempo muito despendido, ou seja, vai demorar muito para você saber o resultado. Então, se você não tem como fazer com todo mundo, você faz com uma pequena amostra. Aí você tem uma estatística do qual resultado você vai alcançar. Tranquilo? Bom, então a gente fala agora das variáveis. A primeira delas são as variáveis qualitativas. Essas variáveis qualitativas, tá? Elas são atributos. Como assim atributos? Exemplo, tá? A cor dos olhos, castanhos ou verde. Você pode fazer análise disso na sua sala de aula. Analisar quantos alunos têm cor de olhos castanhos ou cor de olhos verdes. Então você está trabalhando com atributos, não quantitativos, simplesmente se é castanho ou se é verde. Tá? Um outro exemplo, o tipo de arroz consumido pelas famílias de uma determinada cidade. Então, ou seja, as famílias consomem arroz A, a outra arroz B, a outra arroz C, tá? Cada um consumindo uma determinada marca. Então, você está trabalhando com os atributos. Tranquilo? Bom, e o outro é o quantitativos, as quantitativas, que refere-se a números. Exemplo. Quantas vezes um bebê acorda por dia para mamar? Você vai falar 1, 2, 3, 4, está referindo-se a número, a quantidade. Quantos alunos de uma escola gostam da matéria de matemática? Se você ver essa pergunta, vai dar 100%, né? Todo mundo vai gostar. Não, brincando, tem gente que não gosta. Mas tem alguns alunos que gostam. Quantos alunos de uma escola gostam da matéria de matemática? Isso está referindo-se a quantidade. 2, 3, 4, 1000 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então nós falamos dos qualitativos, que refere-se a atributo, e quantitativos, que se refere a números. Tranquilo? Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre o rol. O que seria o rol? Olha só. O rol nada mais é do que uma organização dos dados numéricos. Tudo bem? Nesse caso, o rol ele pode estar na ordem crescente, tá? Ou ele pode estar na ordem decrescente.
Tranquilo? Exemplo. As notas em matemática dos alunos de uma turma foram 7, 4, 3, 5, 5, 8, 9, 10. Então, ou seja, está desorganizado. Então, você quer organizar isso através de um rol, ou seja, na ordem crescente ou na ordem decrescente. Então, vamos lá. Então, o rol, tá? Com esses elementos, eles podem estar organizados assim, ó. 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. Ou seja, na ordem crescente, tá? Ou 10, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, que é na ordem decrescente. Tranquilo? Então você conseguiu organizar o seu rol. Agora, distribuição de frequência. O que seria distribuição de frequência? Primeiro, o que seria de frequência? Frequência é a quantidade de vezes que um elemento, um número, se repete. Tá? Então, assim, quantas vezes, no caso do rol anterior, o número 5 apareceu? A frequência do número 5 foi 2. O número 5 apareceu 2 vezes. Então, ou seja, a frequência desse número é 2. Então, é a quantidade de vezes que um elemento, um número, se repete. A palavra estatística ela vem do latim e significa estado. Este termo provém do primeiro uso da estatística e tinha como função registrar dados. Então, a palavra estado grifada é uma forma organizacional e ela tem a natureza política, ou seja, aos poderes judiciário, legislativo e executivo. As primeiras aplicações da estatística estavam voltadas para as necessidades de Estado, na formulação de políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos à administração. A abrangência da estatística aumentou no século XIX para incluir a acumulação e análise de dados de maneira geral. Hoje, a estatística é largamente aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública. Então, como foi o surgimento da matemática, devido à necessidade, a estatística também surgiu a partir de necessidades, onde os poderes públicos precisavam de informação sobre um determinado objeto de estudo. Podemos classificar a estatística como uma ciência que utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência de ocorrências de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimento para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros conforme o caso. Então ela pode ser empregada tanto para prevenir algo, como também pode ser usada para determinar um objeto de pesquisa. Com o passar do tempo, a estatística evoluiu, tornou-se uma ampla e complexa ciência, tirando conclusões sobre um todo a partir de uma amostra. Nós vamos ver essa parte daqui a pouquinho mais de amostra e população, ou seja, quando que eu utilizo um universo estatístico, que a gente também chama de população, né? Ou quando que eu posso usar uma amostra. Uma boa definição de estatística é de ser um conjunto de métodos apropriados à coleta, à apresentação, análise e interpretação de dados de observação. Então, quando alguém precisa ter determinada informação sobre um objeto de estudo, ele tem que fazer uma coleta de dados, depois ele vai analisar esses dados, vai apresentar, interpreta e apresenta esses dados a quem solicitou. A estatística ela tem uma ampla aplicação. Eu citei algumas aqui para vocês. A coleta, a organização, a sistematização e a apresentação de dados, a medida das variações dos dados e levantamentos de dados, a estimativa dos parâmetros da população, que nós vamos falar daqui a pouco, a determinação da precisão da estimativa, a aplicação de testes de hipótese em relação aos parâmetros, a análise de relação entre duas ou mais variáveis. Então, essas são algumas das aplicações que a gente pode utilizar a estatística. Termos da pesquisa. Eu vou começar esse termo da pesquisa fazendo duas perguntinhas básicas, para a gente explicar o que é população e o que é amostra, certo? Então, olha o primeiro exemplo. Se quisermos saber, por exemplo, qual é a matéria favorita dos alunos de uma classe,
É bem simples, né? A gente vai até a classe que queremos fazer a pesquisa, depois mostrar a informação. Bem tranquilo, bem simples. Olha o outro exemplo. Se quisermos saber, por exemplo, qual é a matéria favorita dos alunos do estado do Pará, aí já fica um pouco complicado, porque o estado do Pará é muito grande. Como que a gente vai atender a todos os alunos do estado do Pará? Será que temos condições viárias, fluviais, aéreas para chegar nesses locais? Então, perceba que do primeiro para o segundo, há uma grande diferença em coletar essas informações. E é nesses dois exemplos que eu quero falar para vocês que a estatística trabalha com dois conjuntos de dados. O primeiro dele é o universo estatístico, que a gente comumente chama de população, né? E o outro é a amostra. Então, qual é a aplicabilidade de amostra e de população nos dois exemplos que eu citei? Aqui no gráfico eu coloquei população. Se quisermos saber, por exemplo, qual é a matéria favorita dos alunos desta turma. Então, nesse caso, quando eu entro em uma sala para fazer uma pesquisa, eu consigo fazer com toda aquela população que foi determinada daquela classe. Todos que estão ali presentes é possível fazer a pesquisa. Por outro lado, se quisermos, por exemplo, saber qual é a matéria favorita dos alunos do estado do Pará, aí já fica um pouco complexo. Já vou precisar de outros órgãos, já vou precisar de muitas pessoas para fazer essa pesquisa. Isso já vai demandar bastante tempo para que essa pesquisa seja concluída, e sem falar que não vai ser 100%, digamos assim. Pode acontecer várias outras coisas de não ser contado. Nesse caso, nós iremos usar uma amostragem, pelo grau de complexidade que é de fazer a pesquisa como população. Então, nós podemos, por exemplo, em cada capital, selecionar um grupo de pessoas, ou seja, um grupo de alunos, para aplicar esse questionário e colher essas informações. Por isso que fica como uma estimativa, certo? Então, eu mostrei dois exemplos para explicar o que é população e o que é amostra, que é os dois conjuntos de dados que a estatística trabalha. A estatística ela pode se dividir em três áreas. A primeira delas é a estatística descritiva. E a estatística descritiva é a parte da estatística responsável para obter dados, sua organização e sua descrição. É que é mais comum se desenvolver em uma pesquisa, certo? A estatística inferencial é a parte da estatística que estuda a incerteza associada a fenômenos aleatórios. E a estatística probabilística é a parte da estatística que obtém as informações de interesse do estudo. Então, são essas três partes aí na qual a estatística se divide. Vamos falar agora de variáveis estatísticas. As variáveis nos estudos estatísticos são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa e podem ser classificadas como quantitativas ou qualitativas. Nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas. Essas variáveis são aplicadas nas pesquisas do IBGE, por exemplo. Quando chega o recenseador em sua casa fazendo o censo, ele faz diversas perguntas referente à tua família. Por exemplo, ele pergunta quantas pessoas moram nessa casa, quantas pessoas são do sexo masculino, do sexo feminino, qual a faixa etária de idade, né? Quantas pessoas trabalham, qual é a renda dessa família, quantas estudam, se a casa é própria, enfim. Várias perguntas que ele faz em um único questionário referente à tua família. E nesse caso são usadas diversas variáveis, tanto quantitativas quanto qualitativas. No organograma, eu coloquei aqui para vocês como ela se comporta. Então, nós temos variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas, elas se subdividem em discreta e contínua. Já as variáveis qualitativas se subdividem em ordinal e nominal. Agora, eu vou especificar cada uma delas para vocês. Vamos lá. Variáveis quantitativas estão relacionadas a um valor numérico. Como exemplo, a altura de uma pessoa, o número de espécies de animais de um ambiente, é denominada de variáveis quantitativas. Estas variáveis podem ser classificadas em discreta e contínua. As variáveis quantitativas discreta acontece quando pode ser relacionada a situações limitadas. Por exemplo, número de revistas vendidas,
quantidade de consultas médicas, número de filhos de um casal. Então, perceba que as quantitativas discretas, ela dá um valor exato. Por exemplo, eu não posso dizer que um casal tem 2,5 filhos. Ela remete a um valor exato. Ou ele tem 2 filhos, ou eles têm 3 filhos. Eu não posso dizer que eu fiz 2,5 consultas. No meu prontuário, eu só vou colocar 2 consultas ou 3 consultas. Então, a variável quantitativa discreta, ela remete a um valor exato. As variáveis quantitativas contínuas acontecem quando assume valores dados em um intervalo real. Por exemplo, a massa de uma pessoa é exemplo de uma variável quantitativa contínua, pois ela pode assumir como valor 72, 72,5. Então, as variáveis quantitativas contínuas é como se fosse uma medida. A medida ela pode ter variações, né? Levando esse exemplo da massa da pessoa. Quando uma pessoa acorda, ela tem uma determinada massa. A partir do momento que ela faz o seu desjejum ou que ela almoça e vai fazer o peso da sua massa de novo, o que acontece? Vai sofrer uma variação. Então, nesse caso, nós chamamos de variáveis quantitativas contínuas, aquela que pode sofrer oscilações, né? Então, está mais relacionadas a medidas, né? Então, a quantitativa discreta vai dar um valor exato, né? E a quantitativa contínua pode sofrer variações, mais ou menos desse estilo, para entender direitinho. As variáveis qualitativas, por sua vez, podem ser classificadas em variáveis qualitativas ordinais, quando se refere a uma categoria que, mesmo não sendo numérica, pode ser ordenada. Olha só, quando se refere a uma categoria que, mesmo não sendo numérica, pode ser ordenada. Olha o exemplo, o nível de desenvolvimento de um país. O nível de desenvolvimento de um país, pessoal, pode ser médio, alto e baixo. Então, o que remete isso? A uma ordem. Embora não tenha valor numérico, se remete, nós temos o entendimento de ordinal, né? De uma ordem. Variáveis qualitativas nominais. Quando não é numérico e tampouco há uma ordem subjetiva nominal, são chamadas as qualitativas nominais. A cor de um automóvel vendido, por exemplo, o esporte predileto de uma pessoa, esses 2 exemplos são de variáveis qualitativas nominais, certo? Temos aqui um exemplo de questionário aplicado a um certo grupo de pessoas. Nesse questionário, nós temos a idade, que é dada em anos, o sexo, se é masculino ou feminino, estado civil, se é solteiro, casado, divorciado, separado ou viúvo, grau de instrução, fundamental, médio, superior, classe social, baixa, média, alta, número de filhos, massa, dada em quilograma, altura, dada em centímetro. Então, perceba que esse questionário, nós temos diversas variáveis nele. Qual é o objetivo desse questionário, então, agora, para o nosso estudo? Nós vamos fazer a classificação dessas variáveis. Vamos lá? Então, pare um pouquinho o vídeo e olhe e diga quais são as variáveis discretas. Quem disse idade em anos e números de filho, acertou, porque essa nos remete a um valor exato, né? Então, toda vez que nós tivermos questões relacionadas a valores exatos, nós estamos falando de variáveis quantitativas discretas. Agora, pause de novo o vídeo e veja as variáveis quantitativas contínuas. Quem anotou massa em quilograma e altura em centímetros, acertou. Nós demos 2 exemplos agora há pouco, quando eu estava falando dessas variáveis, né? Então, bem tranquilo essa. Elas oscilam, digamos assim, né? Da ideia de medida, né? Pause de novo o vídeo e tente achar as qualitativas ordinal. Quem falou grau de instrução e classe social, também acertou. Nós entendemos que grau tem uma certa numeração, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Só que esse grau aqui não está relacionado a sentido numérico. Por isso ela é uma variável qualitativa ordinal. Grau de instrução, fundamental, médio, superior, né? Classe social. Quando a gente fala de classe, também nos remete a uma ordem, né? Por exemplo, primeira classe, segunda classe. Nesse caso aqui, não está remetindo a nenhuma ordem numérica, mas sim a um nome, digamos assim. Então, classe média, classe alta, classe baixa. Por isso que são variáveis qualitativas ordinárias. E a nossa última variável, que é a qualitativa nominal. Bom, essa ficou mais fácil, né?
é o sexo e o estado civil.